O relato de Ogata Ryosai. Tendo em vista que ultimamente em nossa aldeia um bando de adeptos da seita Kirishitan tem praticado ritos blasfemos com os quais confundem o povo, foi-me solicitado pelas autoridades um relato minucioso de tudo o que eu vi e ouvi, o que faço em nome da verdade. Passo então modestamente a relatar o seguinte acontecimento. No 7º dia da terceira lua do presente ano, uma mulher de nome Shino, viúva de Osako, lavrador de nossa aldeia, veio à minha casa solicitar encarecidamente meus préstimos para atender a sua filha Sato, de 9 anos de idade, acometida por uma grave doença. A acima referida Shino, terceira filha do lavrador Sobei, casou-se há 10 anos com Yosako, que faleceu pouco tempo depois de nascer sua filha Sato. Sem ter contraído novas núpcias, ela tem ganho a vida tecendo panos e fazendo alguns pequenos serviços. No entanto, não se sabe por que equívoco, depois da morte do marido, converteu-se numa fervorosa seguidora da seita Kirishitan, passando a visitar assiduamente um baterem da aldeia vizinha chamada Rodrigues. Com o tempo chegaram até nossa aldeia os rumores de que se tornara amante do referido padre, sendo por isso duramente criticada, assim começando por seu pai, Sobei, até seus irmãos e irmãs, todos tentaram de tudo para dissuadi-la. No entanto, dizendo que somente Deus, Niorai, era digno de veneração, ela rejeitou todos os conselhos que lhe deram. Dia e noite ela, juntamente com sua filha Sato, não fazia senão adorar um pequeno objeto em forma de crucifixo denominado Kurusu, chegando a negligenciar as visitas ao túmulo de Yasako, seu marido. Diante de tais circunstâncias, dele a entender que, apesar de seus insistentes pedidos, não poderia atendê-los. Na primeira vez, ela me retirou em lágrimas para sua casa, mas voltou no dia seguinte, dizendo: por favor, socorra minha filha, eu lhe serei eternamente agradecida. Ela não se conformou com minhas recusas e, prostrando-se aos prantos à soleira da porta, pôs-se a censurar-me. Sempre achei que o dever dos médicos fosse cuidar dos doentes. No entanto, o senhor abandona minha filha que está gravemente enferma. Realmente não posso entender. De minha parte, respondi: a senhora tem toda razão, mas eu tenho meus motivos para me recusar a examiná-la. Sua conduta não tem sido aceitável e sei, de fonte segura, que a senhora nos tem caluniado com frequência, afirmando que não só eu, mas todas as pessoas dessa aldeia que adoramos nossos deuses e o Buda, estamos possuídos pelo demônio. Não vejo, portanto, por que eu, que estou tomado pelo demônio, deva curar a moléstia da filha de alguém, como a senhora, que se considera pura e no caminho certo. A senhora deveria fazer esse pedido ao Senhor Deus, a quem cultua todos os dias. Se a senhora deseja tanto os meus socorros, eu lhe apelo que abjure a fé do Kirishitan. Caso não aceite tais condições, por mais que me diga que a medicina é a arte de cuidar do próximo, recuso-me terminantemente a atender ao seu pedido, pois também receio me expor aos castigos dos deuses e de Buda. Shino pareceu não mais encontrar palavras para insistir e se retirou consternada. No dia seguinte, 9º dia do mês, chovia muito, desde a madrugada, o que momentaneamente fizera cessar o movimento na aldeia, quando por volta das 6 horas, Shino voltou a aparecer, sem guarda-chuva, molhada até os ossos, para reiterar insistentemente o seu pedido, ao qual respondi: pessoa de bem que sou, não tenho 2 palavras, portanto, acredito ser importante que a senhora ou renuncie ao seu Senhor Deus ou sacrifique a vida de sua filha. Ao ouvir minhas palavras, Shino desta vez parecia ter enlouquecido. De joelhos,
abaixando a cabeça várias vezes, com as mãos postas no chão, em súplica, rogou, caindo em prantos: o senhor tem absolutamente toda a razão. Mas, segundo os ensinamentos cristãos, uma vez renegada a nossa fé, nossos corpos e almas arderão em encarnações e encarnações por séculos e séculos. Por favor, tenha piedade de mim. Eu lhe suplico, não me imponha essa condição. Embora fosse adepta de uma seita perversa, isso parecia em nada ter mudado seu coração de mãe. Senti um pouco de compaixão por ela, mas não podia permitir que sentimentos pessoais interferissem no interesse geral e lhe disse que, por mais razões que me apresentasse, se não renegasse sua fé, não poderia socorrer sua filha. Chino, numa expressão indescritível por instantes, fixou seu olhar em meu rosto. De repente as lágrimas escorreram em profusão e, com as mãos postas no chão, a meus pés, ela se pôs a murmurar numa voz débil que lembrava o zunido do pernilongo. Mas, devido ao barulho da forte chuva que começava a cair, não pude escutá-la bem. Após fazê-la repetir 2 ou 3 vezes o que dissera, compreendi finalmente que, sem ter mais alternativa, ela decidira renegar a fé. Mas suas palavras não podiam me assegurar sua decisão. De modo que solicitei-lhe uma prova concreta. Ela retirou, em silêncio, a cruz anteriormente referida de sob as vestes, colocou-a sobre a madeira do soleiro e pisou-a calmamente por 3 vezes. Nessa hora ela não se mostrou particularmente perturbada. Suas lágrimas pareciam já haver secado, mas seus olhos, que contemplavam a cruz sob seus pés, ardiam como os de uma doente, acometida de forte febre, o que impressionou muito a todos os meus serviçais. Tendo sido, pois, atendida a minha condição, fiz meu serviçal trazer a caixa de medicamentos. Debaixo de forte chuva, acompanhei Chino até sua casa. Num quarto minúsculo, Sato dormia sozinha, com a cabeceira voltada para o sul. Ela parecia estar fora de si, em consequência de uma febre alta. Com suas frágeis mãos de criança, repetidas vezes, traçava no ar sinais em forma de cruz, sorrindo de alegria cada vez que murmurava, mas que, num outro mundo, a palavra Arúria, chorando, me explicou a cabeceira da criança que Arúria era uma palavra proferida pelos cristãos ao louvar seu Senhor. Imediatamente tomei o pulso da doente. Tratava sem dúvida de uma febre maligna. Já era tarde demais e provavelmente ela não passaria daquele dia. Nada mais poderia fazer e contei a verdade a Chino, que se pôs novamente como uma louca a dizer: se reneguei minha fé, foi só porque queria salvar a vida da minha filha. Se ela morrer, meu sacrifício terá sido em vão. Por favor, tenha piedade do meu sofrimento e por ter voltado as costas ao Senhor Deus, e salve a vida da minha filha, custe o que custar. Prostrando-se, não só diante de mim, mas também de meu serviçal, ela continuava suplicando, porém não havia mais nenhum recurso humano que a salvasse. Aconselhando-a insistentemente a não se deixar tomar pelo desespero, deixei-lhe 3 envelopes de folhas de fusão e, aproveitando o momento em que a chuva amainara, já me preparava para me retirar quando Chino se agarrou às mangas de minha veste. Ela movia os lábios tentando dizer-me alguma coisa, mas antes que pudesse proferir uma só palavra, fui perdendo a cor e caiu sem sentidos. Tomado de grande susto, corri para socorrê-la com a ajuda do meu serviçal. Ela recobrou os sentidos, mas não tinha forças para se manter de pé. Que desgraça! Devido à minha leviandade, não só perco minha filha, como também o Senhor Deus, disse ela, chorando copiosamente. Tentei consolá-la de diversas maneiras, mas parecia não me escutar, uma vez que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Dado o estado da criança, voltei às pressas para casa com meu serviçal. No entanto, nesse mesmo dia, depois das 2 horas da tarde, quando fui à casa de Tsukagoshi e Zaemon,
o chefe da aldeia para examinar sua mãe, fiquei sabendo por esse senhor que a filha de Shino havia morrido e que Shino, por sua vez, de tanta tristeza, acabara enlouquecendo. Segundo consta, Sato veio a fortalecer uma hora depois da minha visita e por volta das 10 da manhã, Shino, já com manifestações de demência, agarrando-se ao corpo inerte da filha, proferia rezas numa língua bárbara. Cumpre assinalar que o senhor Yazaimon foi testemunha de tudo o que ocorreu, assim como os senhores Kaemon, Togo e Ei, todos os moradores dessa aldeia que, por estarem presentes naquele momento, podem confirmar o fato com exatidão. No dia seguinte, 10º dia da terceira lua, caiu uma chuva fina desde cedo, mas a partir das 8 horas, após reboarem as trovoadas de primavera, o tempo pareceu se abrir. Foi quando o senhor Yanai Kinjuro, lavrador e também soldado, enviou-me um cavalo, solicitando minha presença para uma consulta. Parti imediatamente. Quando passava diante da casa de Shino, uma multidão à sua frente vociferava: "Batarei, Kirishita!" A agitação era tanta que não pude fazer avançar o cavalo, de modo que do alto da sela espreitei o interior da casa. A porta estava totalmente aberta e em seu interior um estrangeiro de cabelos vermelhos e mais 3 japoneses, todos vestidos de preto como os monges, elevavam em suas mãos aquelas referidas cruzes e uma espécie de incensório, entoando em coro: "Arúria! Arúria!" E não era tudo. Entoando em coro: "Arúria! Arúria!" Aos pés do referido estrangeiro, Shino, os cabelos emaranhados, agarrada ao corpo da filha, estava prostrada como que inconsciente. O que, no entanto, mais me saltou à vista foi que Sato, os 2 braços firmemente em volta do pescoço da mãe, ora balbuciava seu nome, ora entoava aleluia, numa voz cândida. É verdade que a distância me impedia de distinguir os detalhes com clareza, mas o rosto de Sato parecia estar cheio de viço. De vez em quando tirava os braços do pescoço da mãe, como que tentando agarrar a fumaça que se elevava daquela espécie de incensório. Disse então do cavalo e interroguei os aldeões sobre a ressurreição de Sato, ao que me responderam atemorizados que, naquela manhã, Rodrigues, o Baterem, de cabelos vermelhos acima citado, chegara da aldeia vizinha acompanhado dos Iruman. Após ouvir a confissão de Shino, todos juntos recitaram suas preces, alguns queimando o incenso de aroma exótico, outros espargindo água benta, até que a insanidade de Shino foi se acalmando e Sato veio a ressuscitar. É verdade que desde os tempos remotos já houve ressurreições, mas em sua maioria referem-se a casos de envenenamento por álcool ou de combinação por miasmas. Nunca tive conhecimento de uma história como a de Sato, em que a vida reanimasse um morto acometido por doença maligna. Portanto, só esse fato já nos revela a bruxaria dessa seita Kirishita. Somam-se a isso os estrondos da trovoada de primavera, prova da ira dos céus, no momento em que os Baterem se dirigiam a esta aldeia. Cumpre ainda notar que, nesse mesmo dia, Shino e sua filha Sato foram levadas à aldeia vizinha pelo Baterem Rodrigues e que sua casa foi queimada por ordem do monge-chefe Nikan, do templo Jijen. Tendo em vista que esses fatos já foram relatados a Vossa Senhoria pelo chefe da aldeia, o senhor Tsukashoshi Yazaimon, limitou-me a relatar os fatos que testemunhei. Se houver qualquer omissão involuntária nesse mesmo relatório, farei chegar a seu conhecimento uma nota complementar. Sem mais para o momento. Ano do Macaco, 20º dia da terceira lua. Província de Iyo, distrito de Ua, aldeia de Ogata Ryosai, médico.
dezembro de 1916.